Olá, Elenir Menegaso do canal Conecte Eu Sou. Estamos hoje com esse vídeo por uma inspiração de um relato que eu recebi de uma mãe que conseguiu verbalizar realmente o que ela sente. A princípio, pode ser um pouco chocante, mas ao mesmo tempo que é chocante, nós precisamos parar para pensar se nós podemos solucionar as razões pelas quais nós temos momentos que não gostamos da maternidade. Será que isso é possível? Essa mãe, ela me disse assim, Elenir, eu não estou aguentando mais ser mãe. Eu mesma, e a maioria das mães que verem esse vídeo já sentiram isso milhões de vezes. Isso é uma realidade de 99% das mães. E hoje não cabe mais nós romantizarmos o que é ser mãe ou romantizar a profissão mãe. Porque parece que nós estamos falhando o tempo inteiro. Parece que nós estamos nos sentindo sozinhas o tempo inteiro. E às vezes nós estamos mesmo sendo solitárias, sendo pessoas mais individuais ou individualistas. Qual o padrão de mentalidade que nós estamos vivendo para sentir isso? Será que nós estamos alinhadas as nossas expectativas de ser mãe? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A única coisa que toda mãe pensa, mas raramente diz em voz alta, é que às vezes, ou até mesmo uma quantidade de tempo surpreendentemente decente, nós mães só queremos deixar a maternidade. Isso é comum em todas as mães. A maternidade, ela oferece algumas mudanças, elas que são inevitáveis na vida, que embora elas sejam maravilhosas, elas são muito difíceis, porque isso acontece porque nós, mães, somos humanas, nós somos falhas e ainda somos capazes sim de nos sentir egoístas, muitas vezes. Se cansar de cuidar de uma criança é uma parte perfeitamente normal na maternidade, na paternidade, porque na verdade, se a maternidade não te esgotou completamente em algum momento, você provavelmente não está fazendo certo, porque esse show é sério. É incrível, inestimável, é mágico, mas caramba, essa jornada, ela realmente parece ser difícil, só que a boa notícia é que você não está sozinha. Mesmo que os momentos que fazem você querer sair do jogo dos pais façam você se sentir uma mãe ou um pai terrível, você não é. Você está indo bem, na verdade, você está indo melhor do que bem. E a única coisa que você precisa saber quando você sentir esta vontade de desistir, é que realmente você não vai desistir. Esse pensamento, ele é comum, ele vai e vem, e você vai experimentando daqueles momentos de maternidade que são inestimáveis. E tudo se sentirá bem no mundo. Então, se você chegar a se sentir para baixo, se você duvidar das suas habilidades para transformar humanos minúsculos em adultos capazes, se você já pensou que a maternidade parece um abismo sem fim, de birra, de bagunça, se lembre de que não é a sua culpa. Existem muitas razões justificáveis pelas quais nós vamos sentindo essa vontade de desistir. A paternidade, a maternidade, ela realmente ela é desgastante. Só porque somos
capazes de lutar por uma série de noites sem dormir, pelo bem dos nossos filhos, não significa que nós estamos funcionando plenamente ou que nós estamos com a mente e o corpo saudável. Às vezes, não há café suficiente no mundo para manter os nossos olhos abertos o tempo suficiente para abotoar a roupa de uma criança, para colocar a lição, as tarefas em dia. Geralmente, gente, pelo menos durante esses primeiros meses, a falta de sono, ela está realmente fora do nosso controle. Aquele tempinho que as mães têm para dormir, elas precisam dormir. O sono é reparador em todos os níveis. O sono é reparador e coloca as nossas ondas cerebrais em equilíbrio. Eu sei que realmente, mentalmente, emocionalmente, ser mãe é drenante. Criar filhos não é uma tarefa fácil, é dar constantemente cada último pedaço de si mesma para um pequeno humano que depende de você para todas as necessidades deles. Então, não ter alguns minutos para reunir os seus pensamentos ou respirar fundo pode ser compreensivelmente fazer uma pessoa se sentir temporariamente insana. E isso, muitas vezes, nós nos sentimos isoladas. É estranho como se tornar mãe e pai pode realmente fazer a gente se sentir muito sozinha. A sua família acabou de crescer e então por que você sentiria mais sozinha nesse momento, no agora? E a resposta, ela é diferente para todas as famílias, mas muitos pais muitas vezes se sentem isolados das suas vidas pré-filhos em meio às mudanças que uma criança traz. Quando você passa basicamente todo o seu tempo assistindo a canais de desenho ou lendo livros infantis, cantando canções para ninar, explicando quando eles são maiorzinhos, isso é fácil se sentir segregada de outras pessoas, de outros adultos que talvez não estejam na mesma fase da vida que você. E quando estamos nessa fase, parece que essa fase não acaba nunca, parece que ela é infinita. E muitas vezes parece que nós estamos falhando, mesmo as melhores mães passam por momentos em que elas se sentem que estão ficando aquém. As crianças, elas realmente são imprevisíveis e o que elas querem ou precisam variam de dia para dia, de família para família. Então, nós precisamos acompanhar a alimentação, os apetites delas, as atitudes, as emoções que estão em constante mudança. É como estar numa corrida constante em direção a uma linha de chegada que realmente a gente não pode conseguir ver o fim. As crianças vão ter explosões, elas vão se comportar mal, elas vão empurrar os nossos limites e elas vão te dizer sim que te odeiam quando você faz algo necessário e no processo eles provavelmente vão forçar ao extremo a nossa paciência. Talvez você só queira não ser necessária de vez em quando. Nós mães nos sentimos muito necessárias a todo tempo, o tempo todo. Mas você é a pessoa certa para o seu filho em tudo, literalmente em tudo. Então atender as necessidades deles é o meio do nosso trabalho. E você como mãe, você arrasa nisso, lógico que arrasa. Nós vamos ser honestas, às vezes as necessidades deles são realmente um pouco irracionais. E atender a todas as demandas das crianças pode ser mais difícil do que realmente obter um diploma na universidade, por exemplo. Você luta por isso todos os dias, porque você ama os seus filhos, mas isso não significa que você goste do processo
ou esteja sempre emocionada por estar constantemente se doando. O que eu quero dizer é que você é um ser humano e também tem necessidades. E às vezes essas necessidades são a necessidade de não ser necessária. Isso é muito comum nós mães sentirmos isso. Todos nós queremos, todas nós mães e pais queremos às vezes ser egoístas. Porque a gente se sacrifica tanto todos os dias e por anos pelos nossos filhos. É pedir muito que você termine um café da manhã sem ter uma mãozinha roubando o seu pãozinho. É pedir muito que eles não monopolizem a cama inteira ou roubem as nossas cobertas. É importante ensinar aos nossos filhos o valor de compartilhar, mas às vezes seria bom se nós pudéssemos ter algo que fosse todo nosso. 5 minutos, todo nosso. Uma tigela de um cereal gostoso, um banho gostoso, um cochilo, realmente qualquer momento que servisse para que nós pudéssemos nos sentir como pessoa. E muitas vezes o relato dessa mãe, ela nos mostra que nós deixamos de ser nós mesmas pela constante doação. E a capacidade de ser egoísta é uma raridade quando nós temos filhos. E compartilhar, dar e prover para todos, menos para si, é exaustivo e honestamente não é recomendado, porque nós sabemos, nós precisamos praticar o autocuidado de mãe. Então, para tentar solucionar um pouquinho essa fase que nós passamos, eu selecionei algumas dicas, algumas razões pelas quais nós podemos ter momentos de não estar gostando da maternidade. Então, quando você puder se aprofundar nas verdadeiras razões pelas quais não está gostando da maternidade, você vai descobrir que não se trata apenas da criança, de uma vida hoje agitada ou de um palco de vida agitado. Muitos desses problemas, eles estão enraizados nos nossos próprios hábitos, nas crenças que nós carregamos, nos pensamentos que nós temos, que foi passado para nós sobre a maternidade. Então, em resumo, aprender a lidar com a maternidade, ela começa na nossa mentalidade. Por exemplo, se você acredita que a maternidade é difícil, então essa crença ela já está se manifestando nas próprias ações que você faz. Vamos refletir um pouquinho. Vamos conferir algumas razões pelas quais você não gosta da maternidade. E mais importante, como que nós podemos aproveitar essa fase e mudar as coisas ao nosso redor. Então a primeira delas é: você deixa um momento ruim arruinar o seu dia? Eu vou dar um exemplo. Uma vez o meu filho, ele estava tão animado para fazer um teste de futebol e eu fazia faculdade com o meu filho já grandinho. Ele tinha em torno de uns 4 ou 5 anos. E eu fazia faculdade no mesmo horário que ele estava na escola. Então nós programamos tudo, eu e ele. Ele precisava ir a esse teste, nós programamos, entre aspas, que eu vou explicar para vocês mais à frente como é que foi. Assim que eu saísse da faculdade, eu pegaria ele e íamos para esse tal teste. Pela minha loucura de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, trabalhar, estudar, ser mãe, eu nem li o enunciado desse teste, as informações que tinha nesse teste. Ele chegou para mim e falou: mamãe, amanhã é o dia do meu teste. Bom, enfim, fizemos uma correria à toa. Eu e ele, não é eu e ele, eu fui relapsa. Não conferi as informações que tinha e confundimos a data. O teste, ela não seria naquele dia que nós fomos, seria no dia seguinte. E eu e ele já estávamos programados aí para aquele dia. E eu só pensava,
preciso me programar de novo. Mas agora eu tenho que me programar com mais tempo e paciência. É o jeito, não tem como fugir daquilo. Eu já tinha tido o resultado naquele momento de que com essa loucura de ser mãe, de estudar, de trabalhar, de querer dar conta de tudo, não foi efetivo naquele momento para mim. Mas aí nesse momento que nós chegamos lá e vimos que aquilo não foi errado da minha parte, também da parte dele, mas lógico que ele só queria fazer o teste. E naquele momento ele se sentiu culpado. Nós ficamos frustrados, nós ficamos impacientes. Só que eu peguei ele, coloquei ele dentro do carro, falei, não tem problema. Só que no meio do caminho, ele sentado no banco de trás, ele falou assim, desculpa, mamãe. Vamos pensar em alguma coisa positiva para que a gente possa ter o resto do dia feliz? Olha só, ainda bem, ele disse assim para mim, ainda bem que amanhã, se fosse ontem, eu ia perder meu teste. Gente, aquilo encheu meus olhos de lágrima, é lógico que eu também não quis dizer e mostrar para ele que eu estava me sentindo super culpada. E nesse momento, o que eu fiz? Eu percebi que ali estava um filho me ensinando a me acalmar. E naquele momento ele também estava assumindo uma culpa que não era dele. E não tinha culpa. Essa coisa de romantizar, a gente vive cheia de culpa, a mãe vive cheia de culpa. Não tem a culpa. Tem a possibilidade, aquilo que aconteceu no momento, naquele dia. Então eu aprendi que só porque uma coisa ruim aconteceu naquele dia, eu não poderia deixar aquilo apodrecer o resto do meu dia. Eu tinha que deixar para lá, eu precisava pensar o quanto aquilo tinha me ensinado e tirar totalmente a culpa dele também. Porque eles se sentem culpados diante da nossa culpa. As minhas tarefas na época, em querer dar conta de tudo, do filho, da casa, da faculdade, de estudar para a prova, das provas que ele também tinha, aquilo já me fazia ter a crença de que eu seria uma mãe culpada enquanto meu filho estava crescendo, ou enquanto eu estava ali na faculdade estudando junto com ele, poderia me culpar por dizer, eu poderia estar fazendo a faculdade antes, eu poderia fazer a faculdade depois? Não. Então, cada momento presente é uma chance da gente começar de novo. E nós temos que confiar naquilo que nós determinamos para nós e seguir em frente. Então, quando você tiver um dia ruim, apague aquilo que aconteceu, o que acabou de acontecer. E começa de novo, não importa a hora, não importa o dia. Não vai esperar para o dia seguinte para começar de novo. Em vez disso, você declara assim, pelo seu momento presente. Que bom que eu posso começar de novo, que bom que eu posso pensar diferente.